está querendo discutir sobre o honorário advocatício em si. A OAB já fez uma manifestação acerca disso. E, enfim, o que vocês têm sobre análise sobre esse caso? Bom, eu acho que não faz sentido constitucional o Ministério Público querer ou tentar influenciar um acordo, um contrato de honorários entre as partes, ainda que o tema seja um tema previdenciário, que é um tema de competência principal do Ministério Público. Eu acho que uma coisa é o tema discutido ser de competência do Ministério Público, outra coisa é algum tipo de intervenção entre o contrato entre as partes, porque esse é um contrato livremente convencionado. Então, eu acho que esse tipo de posicionamento, entendo que o Ministério Público, nesse tipo de posicionamento, ele estaria, de alguma forma, ferindo princípios constitucionais, como, por exemplo, o da isonomia, o do devido processo legal, o da concorrência. Acho que até seria válido se alguém do Ministério Público que se posicione a favor desse tipo de posicionamento, vem aqui, faça uma réplica para a gente conseguir pensar, entender esse outro lado, mas realmente não vejo que assiste razão o Ministério Público nesse tipo de pleito. O honorário, ele é uma verba que deve ser alinhada entre o advogado e o seu cliente. E eu acho que a gente já tem algumas fixações, a gente já tem algumas decisões que limitam algumas questões em relação ao honorário. Eu não acho que caiba ao Ministério Público intervir, ainda que seja um contrato que diga respeito ao direito previdenciário. Te preocupa, Pedro? Não, o que acontece? Na verdade, isso é um plano de fundo, né, do que acontece entre discussões de MP e OAB. Porque o MP tenta conceder aos seus promotores e procuradores o mesmo direito que a procuradoria, e aí não é promotor promovido, sim a procuradoria do Estado e do município, tem de poder advogar. Então, toda vez que o MP, de alguma forma, tenta fazer com que seus membros possam também advogar e, consequentemente, oferir honorários advocatícios por estar na advocacia privada, surge alguma outra questão que o MP acaba interferindo para minar honorários advocatícios na OAB. Então, essa é uma discussão antiga entre se pode ou não pode o MP advogar. Inclusive, tem uma possibilidade que não é muito utilizada, meio que como um acordo de cavalheiros das pessoas, dos promotores e procuradores que ingressaram no MP antes da atual Constituição. Então, assim, isso é algo de plano de fundo que acontece já, essa, entre aspas, disputa entre MP e OAB, essa discussão que permite ou não, se vai permitir ou não, se vai abrir a possibilidade ou não de promotores e procuradores poderem advogar. E aí, quando você vê uma questão que o MP pode interferir, alegando que existe ali uma questão de tutela coletiva, porque está tratando de previdência e tudo mais, o MP vai intervir para fazer jogo de força política. Para, vamos dizer assim, entre aspas, encher o saco do OAB e começar a fazer essa pressão nesse jogo de tentativa de tentar invalidar a forma como a OAB, os advogados, mais especificamente, estão pactuando os honorários previdenciários. Que, verdade seja dita, os honorários previdenciários, eles, às vezes, não estou dizendo que é uma prática de todos os advogados previdenciaristas, mas, por muitas vezes, eles cobram honorários, sim, abusivos. Isso é conhecido no mercado. Então, o MP aproveitou esse gap, diante dessa discussão de plano de fundo, para poder, vamos dizer assim, botar uma gasolina nessa fogueira aí entre essa discussão de honorários advocatícios. Pois é, a OAB, no seu recurso, né, perante o STJ, fala justamente isso, fala da violação ao princípio 130, do artigo 133 da nossa Constituição, reconhecendo a advocacia como uma função essencial à justiça brasileira, e também fala do parágrafo 15 da Lei 14.365 de 22, se vocês quiserem pesquisar posteriormente, conferindo à OAB exclusiva fiscalização sobre o exercício da profissão e cobrança de honorários. Então, tem uma intervenção do MP nessa questão, sob a argumentação da OAB, parece algo temerário mesmo. E aí a pergunta que eu queria trazer para vocês entendem que essa estratégia do MP, nesse caso, pode ser considerada uma lawfare, justamente por esse debate antigo que o Pedro trouxe aqui como pano de fundo? Eu acho que, assim, esse pano de fundo que o Pedro trouxe é essa questão dos órgãos, de existir um certo olhar para a procuradoria e entender que como eles podem advogar
e cobrar honorários em relação a isso, eles têm uma certa vantagem no exercício da função, e você ter esse posicionamento do Ministério Público, eu acho que esse tema é muito mais complexo, ele envolve aspectos constitucionais, ele envolve leis infraconstitucionais, ele envolve uma regulação específica do órgão do Ministério Público, que é um órgão muito sério e muito estruturado, um dos órgãos mais sedimentados do judiciário brasileiro. Então, eu entendo que se de fato, como o Pedro trouxe, o pano de fundo dessa discussão seja este, eu não vejo uma grande efetividade, porque é como se estivesse indo para uma via que não vai chegar nesse lugar. Nessa via, você só está discutindo, em algum nível, tentando interferir na competência da OAB em falar sobre honorários. Então, eu não vejo como isso poderia ser efetivo, até porque esse pleito não é um pleito que se faz... O pleito do Ministério Público não é um pleito que se faz com intervenção da OAB. É um pleito que ele tem que analisar entre os órgãos do Poder Judiciário, caso isso seja cabível na nossa estrutura. O que muitas pessoas entendem que não é. Não sou promotora, não é algo que me... Não é um assunto que eu participe, né? Eu não sei exatamente os fundamentos ou por que esse eventual pleito constante ou essa estratégia. Mas não acho uma estratégia muito efetiva, de forma objetiva. Sob o ponto de vista da OAB, a OAB tem um compilado de leis, né? Estatuto, regimento, código de ética, que ela meio que dá umas diretrizes de como o que pode, o que não pode ser feito sob o ponto de vista de cobrança de honorários advocatícios. E aí sim, cabe a ela fiscalizar. Agora, se o MP entrou com essa discussão e essa discussão hoje está no STF, é porque ele viu algum gap que de repente a OAB não enxergou, ou comeu bola, ou enfim, vai ser discutido no STF. Se cabe ou não essa forma com que a OAB está fazendo e se a OAB está fiscalizando como deveria fiscalizar. Porque, no fundo, isso tudo vai ser analisado pelos ministros do STF quando eles forem julgar o caso concreto, porque vai ter efeito erga omnes essa operação, né? Sem contar também que eu tava falando, que eu levantei a bola aqui. Muitas vezes faz muito sentido, principalmente se a gente compreender o plano de fundo que você nos trouxe, de usar essa ferramenta de processual para conseguir um outro objetivo. Porque no fundo não é diretamente ligado, né? Não é Exato. assim, eu vou ganhar essa ação e, consequentemente, amanhã eu vou poder advogar. Obviamente que não é isso. Não, exato. Mas, assim, Pressiona. é óbvio que você usa estratégias jurídicas de você começar a incomodar Exato. em várias discussões para se chegar num consenso ou num acordo. E esse né? incômodo acaba gerando uma pressão ali entre as outras partes para poder, de repente, chegar no denominador comum do interesse do MP nesse caso. Assim, muito mal comparando, mas estratégias jurídicas sobre, é aquela caso do cara que comete, sei lá, uma injúria, uma difamação, alguma coisa nesse sentido, mas você quer, na verdade, a reparação civil sobre aquele dano que ele causou. Mas você vai lá na delegacia, Mas você vai lá no criminal só pra encher o saco do cara e faz um acordo na civil, sabendo que você vai perder até na criminal, mas você faz aquilo com o objetivo de aqui no civil conseguir um acordinho melhor pro cara que tem uma ação criminal lá no nome dele. Né? Exatamente. E essas discussões, assim, de honorários especificamente, obviamente, elas são muito caras pro advogado, porque eu não atuo no contencioso, mas eu sou sócio de escritório, então faço a gestão olhar macro. O honorário, ele é uma coisa muito cara. Ele, inclusive, para muitos advogados, ele é a fonte de renda do advogado. Sim. Então, existem vários debates acerca de honorários. Você tem uma questão de a precificação de honorários por equidade, que é algo que o STJ já falou que não é possível, mas que... Aí ficam criando, alguns juízes entendem que não, eles seguem estabelecendo honorários por equidade, que é quando o juiz arbitra os honorários. Então, acho que existe sempre uma discussão... Vai e volta, a gente tem discussões em relação aos honorários de advocatícia. E eu acho que a origem disso, apesar da gente ter uma série de leis que tratam sobre honorários, que regulam isso, acho que vai e volta, acho que traz um pouco sempre da ideia da função do advogado e essa função que ainda se entende de alguma forma como uma função não mercantil. Então, pega os honorários, aí você quer fixar o honorário, restringe o honorário, dá o poder do juiz fixar o honorário, aí você cria várias... reflete sobre várias estruturas ou estratégias jurídicas para isso. Mas é um assunto que vai e volta, o que, de alguma forma, eu acho uma pena, porque os honorários bem precificados e feitos de forma correta, eles são a subsistência do advogado que presta um serviço muito, muito bom para a sociedade. E pensando na importância dos honorários para